Vamos implementar um programa na linguagem de programação Octave para resolver o seguinte problema. Devemos somar um conjunto de números inteiros até que o valor da soma ultrapasse o valor 100. Então vejam aqui que na entrada de dados serão fornecidos números inteiros 7, 5, 33, 47 e 11. E quando o quinto valor 11 for fornecido, a soma passa a ser 103. Portanto, o processo de repetição deve ser encerrado e apresentar a soma final. Então vamos criar aqui um código fonte, um novo script. Vamos declarar uma variável soma, que vai realizar o somatório dos valores fornecidos na entrada de dados. E vamos utilizar uma estrutura de repetição do tipo while, com a seguinte condição. Enquanto a soma for menor ou igual a 100, sendo assim, o processo de repetição vai ser interrompido a partir do momento que o valor da soma superar o valor 100. Vamos ter um contador aqui que vai dar a noção de ordem, para indicar a cada passo a ordem do valor que deve ser fornecido. Primeiro valor, segundo valor e assim por diante. Na entrada de dados, a variável n então recebe um valor de entrada de dados, função input, e para fazer essa string com a indicação da ordem do valor na entrada de dados, eu vou usar a função sprintf, que consegue formatar uma string usando especificadores de formato. Veja, eu estou reproduzindo a mensagem e aqui nesse especificador de formato eu vou colocar o valor do contador. Então, a cada passo, essa função sprintf vai gerar uma string do tipo primeiro valor, segundo valor, terceiro valor e assim por diante. Então, antes de fazer o processo de entrada de dados, vamos somar um no contador, para que a cada passo, então, ele avance na ordem. Primeiro valor, segundo valor e assim por diante. Agora, depois da entrada de dados, nós vamos ter uma linha aqui mostrando a evolução da soma. E aqui eu vou dividir essa apresentação de valores em duas partes. Na primeira parte, vejo, eu vou apresentar o valor da soma, que inicialmente é 0, mais o valor da entrada de dados e o símbolo de igual. Então, eu vou produzir essa saída. Então, printf, um especificador de formato para o valor da soma, o símbolo de mais, um segundo especificador de formato para o valor da entrada de dados, igual. Então, a soma e o valor de entrada de dados. Então, printf, essa string formatada, vai ser os seus especificadores de formato serão substituídos na ordem pelo valor da soma e o valor da variável de entrada de dados. Vamos fazer a soma do valor. Soma recebe soma mais n, então aqui estou acumulando na variável soma o valor de entrada de dados, que foi atribuído à variável n. E a seguir eu vou mostrar a segunda parte, que é o resultado da soma calculada. Então, dessa forma eu consigo mostrar a evolução da soma. Vamos usar dois caracteres de colarinho aqui. Soma. Então vejo que a cada passo nós temos a entrada de dados, que está sendo realizada aqui, e uma expressão mostrando a evolução da soma, que vai ser mostrada aqui. Finalizou o processo de repetição, vamos imprimir o valor da soma final. Vamos limpar o console. Então, quando o programa for executado, o console será limpo. E aqui o processo, então,
de ler números inteiros e somá-los até que a soma ultrapasse o valor de 100. Ao final, mostra-se a soma final calculada. Vamos testar esse código-fonte. Vamos executá-lo aqui. Vamos procurar a nossa pasta de exemplos. Está aqui. Esse vai ser o nosso programa 2. Vamos executar. E aqui nós temos, então, passo a passo, a execução do código. Veja, primeiro valor. Então, essa função sprintf gera uma string aonde no especificador de formato eu substituo pelo valor do contador, que começa de 0, a cada passo soma 1. Então ele vai contar e dar a noção de ordem. Então primeiro valor está aqui. Primeiro valor 7. Faltou um. Vamos encerrar o programa aqui. Vejo que aqui ele deu um feedback do valor de n. Porque aqui na entrada de dados eu não coloquei o ponto e vírgula. Desculpe. Vamos testar. Agora veja, primeiro valor 7. Agora sim. Então ele leu o valor 7, mostrou na saída a soma e o valor de n. A soma começou de 0, então 0 mais n, 7, igual. Daí fez a soma, somou acumulou no valor somatório o valor de n, 7, apresentou 7 ali na saída. Concluiu o primeiro passo, vai somar, contar no contador para fazer a leitura do segundo valor. Segundo valor, vamos usar aqui o exemplo 5. Então veja, sempre ele mostra na primeira parte o valor parcial do somatório, que passou a ser 7 no passo anterior, e o valor de n, que foi 5. A soma vai dar 12. Então, acumula no somatório o valor de n e mostra o somatório. Terceiro valor, 33. Veja que dá 12 do passo anterior, mais 33, 45. Agora, 47, o quarto valor. 45, que é a soma no passo anterior, mais 47, 92. Agora, fornecendo 11. Então, estamos lendo o quinto valor. Vamos mostrar ali na saída a soma do passo anterior, que era 92, mais 11. Acumulamos na soma o valor lido, que é 11. Apresentamos a soma 103. E o valor da soma ultrapassa 100. Interrompendo ou finalizando esse processo de repetição. E no final mostra-se então a soma final calculada. Obrigado.